Oi, galera do primeiro ano, ensino médio, estou aqui para dar continuidade a vocês o assunto de português. Hoje nós vamos estar aqui na aula 3, segunda unidade, literatura. Hoje nós vamos dar um início aqui ao assunto de literatura, né? Dando continuidade ao assunto do teste da segunda unidade. Então, nós vamos aqui ver hoje. Assunto está no capítulo 8 do livro O Quinhentismo no Brasil, onde nós vamos estar vendo a produção literária no Brasil colônia, a literatura de informação, a literatura de catequese José de Anchieta. Então, vocês vão acompanhar aí no capítulo 8 o assunto da parte de literatura do teste. Então, vamos iniciar o quinhentismo. O quinhentismo representa a primeira manifestação literária do Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Vale lembrar que o quinhentismo brasileiro ocorreu paralelo ao classicismo português e o nome do período refere-se à data de início 1500. Quinhentismo no Brasil. Com a chegada dos portugueses em territórios brasileiros em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios. Assim, a literatura de informação foi produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Além disso, os jesuítas responsáveis por catequizarem os índios criaram uma nova categoria de textos que fizeram parte do quinhentismo, a literatura de catequese. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Cândavo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Características do quinhentismo: crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, conquistas material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos, autores e obras do quinhentismo. Muitos viajantes e jesuítas contribuíram com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico suas impressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos que compõem a literatura quinhentista possuem forte personalidade, ou seja, as impressões de cada autor. A obra desse período que mais se destaca é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, 1450 a 1500. Escrivão-mor da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral, 1468 a 1520. Pero Vaz de Caminha, escritor e vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. Fez isso por meio da Carta de Achamento do Brasil, datada de 1º de maio de 1500. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. José de Anchieta, 1534 a 1597. José de Anchieta foi historiador, gramático, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Suas principais obras
são Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, 1595, e Poema A Virgem. A obra do padre José de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil na segunda metade do século XX. Pedro de Magalhães Cândavo, 1540 a 1580. Pedro de Magalhães foi gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, a flora e a dimensão das terras brasileiras. Em seu livro História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos do Brasil. Além dos animais distintos e das plantas exóticas, ele descreve sobre os povos indígenas e a descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral. Outra obra que merece destaque é O Tratador da Terra do Brasil, 1576. Manuel da Nóbrega, 1517 a 1570. Padre Manuel da Nóbrega foi um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica à América. A Armada de Tomé de Souza, 1549, participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi de catequizar os índios e suas obras que merecem destaque são Informação da Terra do Brasil, 1549, Diálogo sobre a Conversão do Gentio, 1557, Tratado contra a Antropofagia, 1559. Literatura brasileira, Brasil Colônia. Apesar da descoberta do Brasil ter ocorrido em 1500, Portugal só mostrou interesse pela nova terra algum tempo depois, 1530, quando começou a enviar expedições para a nova colônia com o objetivo de colher informações sobre a sua fauna, flora e nativos. Todas essas informações foram registradas em textos que ficaram conhecido ao longo da história como literatura dos viajantes ou literatura de informação. Apesar de não ter um grande valor literário, esses textos são de importância inestimável, pois retratam a primeira fase do Brasil colônia. Nessa época, o fato de predominar nos meios literários portugueses, o classicismo, também conhecido como quinhentismo, fez com que toda a literatura informativa sobre o Brasil ficasse também conhecida como quinhentismo brasileiro. Contudo, seu caráter puramente informativo não permite que se fale em literatura do Brasil, mas sim em uma literatura informativa feita pelos portugueses sobre o Brasil. A história da literatura brasileira teve início em 1500 com a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, enviada ao el-rei Dom Manuel I, comunicando a descoberta das terras brasileiras. O quinhentismo brasileiro. O homem europeu do século XVI, especificamente o português, tinha duas preocupações distintas, uma material, resultante da política das grandes navegações e que visava o lucro decorrente da exploração das terras recém-descobertas, e outra espiritual, resultante do movimento da Contra-Reforma, ou seja, da tentativa da Igreja Católica reconquistar os indivíduos que se converteram ao protestantismo. Essas duas preocupações básicas fizeram com que a literatura feita no Brasil naquele período se manifestasse de duas formas. A primeira de caráter puramente informativo, conhecida como literatura de informação, levava a Portugal as novidades sobre as riquezas do Brasil. Já a segunda, de aspecto doutrinário, também conhecida como literatura dos jesuítas, voltada para a catequese do povo indígena. Literatura de informação.
Os primeiros textos em terras brasileiras de que se tem notícia são informações de viajantes e missionários europeus, descrevendo a natureza e os primeiros habitantes de nossa terra, os índios. Esses escritos não podem ser classificados como textos literários, pois são crônicas históricas, refletindo a visão de mundo e a linguagem dos colonizadores. Apesar disso, os dominaremos de literatura de informação ou literatura dos cronistas e viajantes. A primeira e mais importante dessa obra foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Nela, Caminha mostra claramente as duas maiores preocupações dos portugueses naquela época: bens materiais e aumento do número de fiéis ao catolicismo. Essa carta, considerada a certidão de nascimento do Brasil, revela a primeira impressão que o homem europeu teve de um mundo novo, habitado por pessoas diferentes e com costumes sem estranhos. Dentre os textos de origem portuguesa escrito nessa época, destacam-se também o Diário de Navegação, 1530, de Pero Lopes e Souza, escrivão de Martim Afonso de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz. Aqui, vulgarmente chamamos Brasil, 1576, de Pero Magalhães Cândavo, o Tratado Descritivo do Brasil, 1587, de Gabriel Soares de Souza, os Diálogos das Grandezas do Brasil, 1618, de Ambrósio Fernandes Brandão, dentre outros. Literatura jesuítica. Paralelamente, a literatura de informação acontecia no Brasil. A literatura jesuítica, os jesuítas chegaram nesta terra junto com os primeiros colonizadores, com a missão de catequizar os indígenas. Esteticamente, a literatura jesuítica foi a melhor produção literária feita sobre o Brasil na primeira fase do Brasil colônia. Nesse período de catequização dos índios, os jesuítas cultivaram a poesia didática, que tinha o objetivo de dar exemplos moralizantes aos indígenas, a poesia sem finalidade catequizadora, relacionada à necessidade individual de expressão, o teatro pedagógico baseado em textos extraídos da Bíblia e as cartas de informação relatavam aos líderes da Igreja Católica Portuguesa como iam os trabalhos de catequese no Brasil. Os representantes mais importantes da literatura jesuítica foram os padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. Bom, gente, baseado nesse apontamento sobre a parte de literatura, vamos ver agora aqui atividades sobre o assunto. Primeiro, temos aqui a primeira questão, onde vocês vão estar fazendo. A segunda. A segunda. A terceira. A terceira. E a quarta. A quinta. E também vocês vão estar respondendo a atividade do livro nas páginas 103 e 104, ok? Fora essa atividade aí do apontamento do vídeo, vocês vão estar fazendo também a atividade da página 103 e 104. Quero tudo no caderno organizado, tá bom? Então, esse foi o assunto de literatura para o teste da segunda unidade. Espero que vocês tenham gostado. Um conselho: não saiam de casa, faça tudo direitinho aí no caderno, estudem bastante para o teste. Esse é o assunto da gente do teste, da parte de literatura, onde nós vimos hoje o quinhentismo no Brasil. Beijo para vocês, tá, galera? E até a próxima aula, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau!